e abrindo a nossa mente à paz, à luz, pedindo que as vibrações superiores possam chegar à casa de cada um e levar o entendimento, a paz, a serenidade, a saúde não só do corpo, mas do espírito, da mente, em especial a todos esses irmãos que aqui dessa lista se encontram. Leiane Alice Clementino Souza, Antônio Rebouço, Osana Paulo dos Santos Xavier, Alissa Farias Paludo Foster, Daniel Alves Duarte, Maria Sebastiana Alves, Eduarda Malta Pessoa Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Irani Camargo, Guilherme Avilar de Souza, Roberta Araújo Bezerra Cavalcante, Maria Arlete de Souza, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Antônio Lourenço da Silva Júnior, Cléria Maria da Silva Ferreira, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Emanuele Pacheco, Ivone Pacheco, Léo Pacheco, Roberta Araújo Cavalcante Menezes, Erivete Pereira, Marina Júlia, Marluce Costa. Que a paz do Mestre Jesus possa abraçar a todos fraternalmente. E agora eu passo a palavra à nossa irmã Margot, que fará o nosso exórdio da noite de hoje. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Francisca. Boa noite a todos. Então, vamos nós aqui à leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje, o capítulo é 82 e o seu título, Quem serve, prossegue. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, palavras de Jesus que diz: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Emmanuel nos traz as orientações. Boa noite para todos. A natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos.
aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Deixa eu ver aqui se dá para comentar. A análise desse texto, ela é bem objetiva. Aqueles que não trabalham, que não produzem, que não se mexem, que não se estudam, estão fadados à estagnação. Aqueles que produzem, que trabalham, que buscam auxiliar, que reconhecem que o mundo, que nós estamos aqui para evoluir, nossa evolução ela é individual, mas nós precisamos do coletivo para que isso aconteça. Emmanuel nos dá o exemplo da água, da semente, da terra, do vento. Estão todos em harmonias, produzindo, trabalhando incessantemente. E o trabalho está para nós da mesma forma. Precisamos dos animais, precisamos dos vegetais, precisamos dos nossos próximos para que a gente possa evoluir. Caso contrário, estagnamos. Uma boa noite a todos. Francisca, é com você. Muito obrigada, querido. E assim, mestre amado Jesus, passamos a palavra ao nosso irmão Gilson para fazer a oração inicial da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos só agradecer o dia que passamos com saúde, felicidade, embora que tenha visto algum transtorno, mas chegamos ao fim deste dia maravilhoso e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou fazer uma prece familiar. Senhor, nós vos pedimos visita a esta habitação e dela afastar todas as insídias do inimigo. Que o vosso celeste mensageiro seja sempre conosco e valem por estar morando e nos guarde em paz. Que a vossa benção sobre nós desça sempre por Jesus Cristo, Senhor nosso, que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja. Eu passo a palavra a Francisca. Que assim... Muito obrigada, meu irmão, que assim seja. E assim, querido Mestre Jesus, toda a egrégora de luz que nos faz presente todas as noites no nosso Evangelho, nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões, ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje, que será feito para nossa amiga Glaci, a quem eu passo a palavra para a leitura e a explanação. Seja bem-vinda, minha irmã. Boa noite a todos que ainda não dei. Que a paz do Cristo esteja com cada um, sem exceção. E não importa quais os desafios que estejamos passando, só creiamos, levantando e seguindo, como diz o Cristo, pega a tua cruz e segue-me. E então a gente vai dar a continuidade do nosso capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Esse capítulo é um capítulo tão quão estranho quanto aquele moral estranha, né?
porque nem todo aquele que é nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, são verdadeiramente nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, né? Tem uma passagem que Jesus estava em um determinado local, que eu não estou lembrando agora, e que ele diz, chegam para ele e dizem assim, mestre, sua mãe com os seus irmãos estão lá fora. E ele olha para os discípulos e diz assim, quem são minhas mães, quem são meus irmãos, quem são aqueles que estão lá fora? São todos aqueles que nós temos afinidade, aqueles que é do espírito para espírito, que nada adianta a gente dizer assim, porque eu tenho uma mãe. Será que você e essa mãe têm essa mesma afinidade, que é possível ser espírito para espírito ou ser corpo para corpo? Porque a mãe se dispôs a dar a oportunidade da vida. São muitos que dizem assim, eu conheço alguém, digamos, vamos, eu gosto de botar os exemplos meus, né? Quantas pessoas eu não tenho aí em Natal, eu já estou no Piauí, para quem não sabe. Quantas pessoas eu tenho aí em Natal que eu tenho tanto afeto, como se eu já conhecesse milhões e milhões de anos. Aí pergunta-se, e aí no Piauí, como é que é? Precisa de muito ajuste. É uma coisa, assim, que... É uma coisa, assim, que... É que não botei meu celular no silencioso. É uma coisa, assim, que impressiona. São quantos dos nossos irmãos e quando a gente abraça, sente a energia é uma ida e volta, assim, recíproca. E são quantos que também não querem nem chegar perto da gente. Às vezes abraça por abraçar. Isso, eu estou falando do abraço. Imaginemos aqueles que não querem nem contato. Aí diz aqui, e tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podia mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Aí diz assim, eu particularmente, eu estou dizendo de mim, até já disseram, não diga nada de você, não, digo sim. Não tenho para que esconder. Diz assim, o que é que vai ver em Natal se não tem mais nada lá? Se a única pessoa que tinha, você entregou para Deus, devolveu a Deus. Eu digo, meus irmãos, vocês estão tão arredondos, enganados. Quantas pessoas eu tenho mais do que eu tenho aqui? Porque verdadeiramente eu tenho aí. E eu sei que a recíproca é verdadeira. E então diz, entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, o mandaram chamar. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disse, minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão. Minha mãe e minha irmã e minha mãe. Está lá em São Marcos 3, 20, 21 e 31 a 35. E São Mateus
12, 46 a 50, que depois eu dou uma pinceladazinha, o como Emmanuel nos traz, nos retrata essa parte aí lá em São Mateus. Certas palavras parecem estranhas, como eu dei o início daquela estranha moral, na boca de Jesus, e contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial uma pedra angular, a lei do amor, a lei da caridade. E ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia do outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal contribuídas, ou não são dele. Admira-se, com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes, de alguma sorte renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais a simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão, sua conduta, a seus olhos, era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia, então, que partilhava até um certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo de que, quando ele apresentava a família, e São João disse positivamente que não acreditava nele, está lá em São João 7,5. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinos, nem lhe prestar testemunho como a fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, suporta-lhe ter negado sua mãe seria desconhecer seu caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai vosso pai e vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sobre a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensino. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que é isso que eu disse bem no início, né? Então, quando a gente, muitas vezes, se aproxima de alguém, por exemplo, às vezes a gente ver uma pessoa é como se a gente já a conhecesse há quanto e quanto tempo. E quando a gente, muitas vezes, se acha no meio de pessoas que têm o nosso consanguíneo, que parece uma pessoa estranha. Daí a gente vê muito pai matando filho, filho matando mãe, mãe matando... E, enfim, é umas atrocidades assim que não condiz com o amor, mas condiz com a indiferença. E ainda, isso se diz muito sobre vidas passadas. Certa vez, uma criança, uma pessoa, queria reencarnar, mas a mãe não queria que destruir o seu corpo. Olha aí. E não aceitava o filho. Foi um aborto e ele voltava. Foi outro aborto e ele voltava. Até que o pai, que queria ter um filho, disse: olha, você tem um filho, eu te deixo. E ela pode deixar por mim. Só que quando ele deixou, ela estava grávida. E o que aconteceu? Ela foi para uma casa de uma senhora que o acolheu. Né? E quando essa senhora o acolheu,
disse: minha filha, você já descobriu que está grávida, não vou contar para ele, porque eu não vou ter filho, eu não vou estragar o meu corpo, eu não vou ter filhos. Naquela mesma noite, ela foi, vamos botar um forró. Ela foi para um forró, uma casa de show, ele sabe lá Deus aonde. E então, lá para as tantas, o telefone toca da casa da senhorinha que eu tinha acolhido e disse que ela estava no hospital, estava muito ruim. Foi o que aconteceu? Abortou. Quando o irmãozinho, que tinha já várias tentativas de vindas para cuidar dela na velhice. E então ela foi, quando ele chegou lá, aí foram perguntar a ele, né, se ele tinha raiva, rancores, ódios, por que que ela não tinha aceitado ele? E se ele o perdoava? E ele, com todas gentileza, com toda a serenidade, com tudo, com toda a brandura e misericórdia de coração que já tinha, ele disse: já tentei diversas vezes, e seria bom para o futuro dela, eu ia ajudar de uma outra forma. Mas como ela não aceita, então eu vou ajudar de outra, eu vou ajudar daqui, não vou mais insistir. Ela não terá mais o filho, porque era o único que queria estar com ela. Era o único que queria. Olha só. E nós sabemos que a fila é gigante para vir. E nós, muitas vezes, nós botamos obstáculos mesmo na medicação, através de outros métodos e tudo, a gente impede. Diz que a fila é imensa para reencarnar, para reparar, para arrepender-se, para ressignificar, para começar tudo do zero. Olha o tamanho do amor que ele tinha por ela, que mesmo sendo rejeitado brutalmente, ele ainda o perdoou. Isso significa dizer que ele não era só de corpo, não era só uma oportunidade que ela ia dar a ele, mas sim, seria uma troca, e ele ia cuidar dela na velhice. Aí, então, vamos lá. Depois eu lembro de mais alguma coisa, depois eu volto o que Emmanuel nos diz no capítulo lá de Mateus. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre o espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do seu filho. Ele não fez senão fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns dos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo sobre a Terra para lhe servir de prova. Tudo aquilo que eu já falei anteriormente. E então diz: os verdadeiros laços de famílias não são, pois, os do consanguinidade, mas os da simpatia, o da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes, olha aí o que eu falei bem no início, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, se comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, nós não estamos aqui por um acaso.
Nós estamos aqui simplesmente porque nós precisamos, com uns, progredir, com outros, a gente simplesmente agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estar aqui, né? Há, pois, duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis se fortalecem pela depuração, pelas famílias, isso é, pelos espíritos, né? Através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Quantas pessoas nós não sabemos que tem pessoas que dizem assim, eu vou viajar, eu vou, e sai como se tivesse sem destino. Ali passa-se anos e anos e anos e anos sem dar notícia. Será que essa pessoa tinha tanta afinidade com o pai que fica sofrendo, com a mãe que fica sofrendo, com os irmãos também que sentem falta, mas ele não sente. Por quê? Porque ele só queria uma oportunidade para o seu progresso, para o seu desenvolvimento. E não era com aquela família, era com outras pessoas. E assim encontra, forma-se família, e ali ele se acha. Junto com aqueles que nada tem a ver com ele, mas ele encontra naquela pessoa que formou família, uma esposa, uma companheira, uma amiga, uma irmã, uma mãe. Encontra tudo isso em uma única pessoa ou entre as pessoas que ele forma. Foi isso que Jesus quis dizer, compreenderem, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que disse ele, se propunham se apoderar dele, sob pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo seus sentimentos a seu respeito, era natural que dissessem, falando aos seus discípulos, do ponto de vista espiritual, eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensino, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, seguindo o corpo que não lhe era nada como espírito e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outra circunstância, provou suficientemente o contrário. E então aqui, era eu lendo aqui a passagem de Jesus com Maria e com seus irmãos, com seus discípulos, os quais ele denominavam irmãos. Por quê? Porque seguiam o Pai. Todo aquele que segue o Pai, Jesus o tinha como irmão, ou ele tem como irmão. Aí aqui me lembra quando ele estava na cruz, que ele simplesmente pegou o seu... Quando João, né, João Evangelista, estava lá chorando e tudo, e segurando Maria, e ele olhou para João e disse, eis aí a sua mãe. E olhou para Maria e disse, eis aí o seu filho. Por quê? E João Batista era primo. Então, era para mostrar que eram dois seguidores, irmãos dele. Por quê? Porque era seguidor do pai. Aqui diz que na colar de pérolas, né, que chama, que é de Kardec, que diz assim, eu não vim destruir a lei, amar seu próximo como a si mesmo. Amar os vossos inimigos, capítulo 2. Não saiba o que é vossa mão esquerda, honrai vosso pai e vossa mãe, e logo em seguida vem, fora da caridade não há salvação. Eu gosto sempre de frisar essa passagem que Kardec pega, até onde ele vai e mostra que
é a caridade pura o que nós temos que fazer com o próximo. Não é aquilo que nós temos simplesmente por ter. Não adianta você dizer assim, eu estou cuidando da minha mãe. Eu estou fazendo tudo pela minha mãe. Será que está fazendo com amor? Ou será que você não está querendo mostrar para todos o quanto vocês duas não se tinham afeição e, de repente, aquilo dali está fazendo mostrar que foi você que é você quem está cuidando, é você quem está fazendo aquilo. Porque, no entanto, o melhor disso, como diz aqui, fora da caridade não há salvação. Não é fora da religião, não é fora da igreja, não é fora, é fora da caridade. A gente ter compaixão, fazer porque ama, fazer porque gosta, fazer porque você se doa. E diz assim, quando estamos colocados em condições de filhos, é porque precisamos aprender muito mais coisas do que nós mesmos imaginamos. Isso aqui eu peguei de um livro que eu nem sei qual foi mais. Não importa se o pai ou a mãe abandonou, temos que honrá-los por nos ter dado a vida. Honrar é você estar, como eu acabei de dizer, falsificando aquilo que você está fazendo. Honrar é você simplesmente dizer e fazer com honra. Imagine nós, tem até uma parte aqui que diz assim, se nós, disse João Batista, lá na carta de João, se nós não somos capazes de amar aos que vemos, como a gente é capaz de amar o Pai que a gente não vê? Fica essa reflexão. Então, diz aqui, Kardec, ele não teve pai, o pai desencarnou muito cedo. Mesmo assim, ele deu continuidade, ele não parou. E não foi também pai, ele não foi pai, o Kardec, mas ele soube captar a lei divina. E então, no Evangelho, nos mostra que todos somos mães e pais universal. Porque quantos não nos adota como mãe? Quantos nós nos adotamos também como mãe, como pai? Porque isso é fato. Aí, então, a mãe de Chico nos mostra que devemos honrar mesmo com os sofrimentos, mesmo com os desafios. E honrar é você agradecer, é você louvar, é você bendizer, é você prestigiar aquele que você realmente ama. Não importa quem seja. Seja aquele que te deu a vida, seja aquele que você tem como de coração, que são muitas vezes os avós, que são mães e pais, que são muitas vezes os pais, que são mães e pais também, porque a gente só fala em mães. Tem os pais que são mais mães do que pais. Por quê? Porque nasceu para aquilo. Honrar é muito mais além do que satisfazer o ego da vaidade, aquele que é o seu pai ou sua mãe. Honrar significa subserviente, caso o pai vai mandar trabalhos aos sábados, digamos Deus, né? Ele vai mandar o trabalho aos sábados. Você vai obedecer ao pai ou vai obedecer ao trabalho? Muitos deixam de trabalhar para honrar ao pai. Aí eu falo aí do amor. Aí diz aqui, dignificar aquilo que você está oferecendo, que está recebendo. Lei da afinidade, empatia, a vontade de quê? De meu Pai que estás nos céus. Isso foi dito por Jesus, está lá em Efésios 6:2. No Êxodo também tem os mandamentos, que tem lá no 4 mandamentos, que é honrar pai e mãe. O primeiro mandamento que nos oferece algo de volta. No capítulo
13 e 15 agregam o capítulo 14, com a caridade ao próximo. A palavra irmão tem vários sentidos cumprimentos em casos espíritas. Adelfos, no grego, parente mais próximo, eram chamados irmãos. Livro Boa Nova, 3 irmãos. Levita te deu. E diz mais: honrai vosso pai e vossa mãe antes que eles se vão. Antes que... Aí eu vou pegar aqui no livro, no Mateus 12, do 46 ao 50, mas está escrito também no livro do Consolador, que nos fala assim. Pergunta 342. A resposta de Jesus a seus discípulos: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É um sentimento à edificação da fraternidade universal? Aí a resposta: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, precisa a gente falar muita coisa sobre o que é nossos irmãos, quem são nossas mães, quem são nossos pais. E aqui no livro Rosa Cristo, nos fala que há momentos em que devemos ceder para ganhar espiritualmente. As pessoas estudiosas das letras sagradas, aos que cultivam a oração, aos bem-intencionados saberão, por inspiração divina, a hora em que deve honrar um pai e uma mãe, seja ele um avô, seja ela uma avó, seja ele a mãe consanguínea, seja aquela mãe que o criou, seja aquela mãe que o adotou. Ganhando terreno nos corações, para que esses despertem para Deus. Vejamos os apóstolos, nas maiores das suas tribulações, quantos se converteram por seu intermédio. Muitos dos seus grandes filhos espirituais nasceram dos açoites, muitos das prisões, outros nos tumultos, partes nos trabalhos, uma infinidade nas vigílias e outro rebanho no jejum. Sabia a hora de ceder e o momento de reagir. Entregava-se a um simples soldado, quanto o coração aconselhava e discutia com empoderamento, quando a razão espiritualizava, assim determinava. Então, perdoar como fez aquele ser que foi renegado no ventre da mãe por várias e várias vezes, perdoar significa amar, significa acolher. E então, antes que eu comece até com o nosso louvor, primeiro eu quero deixar essa oração, depois uma reflexão. Diz assim na oração a Jesus: Jesus é o abraço, o que acolhe, o olhar que enxerga a verdade das ilusões, o sorriso que permanece mesmo quando a gente tropeça, a paciência que insiste em nos trazer para perto, a voz que chama para uma amizade sincera e a presença que gera uma alegria que nada pode arrancar do coração. Ele transforma, restaura e nos resgata do pecado. E assim como na parábola, não espera que estejamos limpos para só depois nos receber, mas nos acolhe com amor e perdão. Isso aqui é uma oração que eu tirei de um livro também, que eu não me lembro. Gente, eu pego um livro, pego outro, e assim vai. Meu Deus do céu, onde foi que eu peguei aqui? E então, eu quero dizer, nessa reflexão, como hoje 20, faltando 4 dias para o Natal, relembrando que o Natal não é de Papai Noel, o Natal não é de fantasias, de presentes.
o maior presente nós já temos, que é o nosso irmão maior, governador planetário, que está conosco sempre. Esse é um presente. E então diz que o Natal nós fizéssemos todos os dias, que todas as mães fossem Maria. Isto está numa música de Padre Zezinho. Que as mães fossem Marias e os pais fossem José. E que nós todos continuássemos a tentar ser o Jesus de Nazaré. E então, com essa prece, com essa reflexão, diz assim: se eu pudesse conversar com a sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Não importa qual dia, qual a circunstância, qual a tua aflição. Aproveita o hoje para amar, para orar, para agradecer. Aproveita o hoje para dizer o quanto a pessoa que está do teu lado, não importa quem seja, o quanto és especial. E diz, porque quem chora para Deus é consolado, e é bem-aventurado, e ele não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, enquanto desabafa, deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão para sua alma, que não só hoje, mas todos os dias. Esse refrão se faça presente em nossas ansiedades, em nossas angústias, em nossos jeito de viver angustiados, depressivos. Jesus, acolhe, Pai, aqueles corações que estão enfermos, aqueles corações que estão desperdiçados aí, esquecidos pela vida. Muitos não sabem mais nem que dia é, não sabem qual a data, porque são esquecidos pela sociedade, são esquecidos pelas famílias, mães e pais dentro de asilos, e eles pegam e adotam aqueles que vão lá quase todos os dias, fazerem pelo menos um sorriso, pelo menos uma palavra. Não necessariamente é obrigado a levar alguma coisa. Nós temos algo mais significante que Jesus nos deixou de talento. É o sorriso, é a palavra edificante, é os ouvidos para ouvir, os desabafos daqueles que estão inconsolados. É o olhar com sorriso. Senhor, obrigada pelas mãos, pelos pés, pela língua, por tudo que nós temos, que nos edifica. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo. Obrigada, Maria, por interceder por nós o tempo todo, por aqueles que estão nos presídios, por aqueles que estão desencarnados, que ainda não se encontraram, por aqueles que se suicidaram, por aqueles que estão tentando se suicidar. Põe a tua mão misericordiosa sobre todos. Sobre aquelas crianças que estão nos orfanatos, sobre aqueles abortados. Tende piedade, Senhora nossa. Tende piedade, Jesus de Nazaré. Derrama teu manto sagrado, Maria, e derrama teu manto sagrado, Jesus, sobre toda a eternidade que sofre de angústia, que sofre de ansiedade, que sofre de depressão. Aqueles que estão em guerras físicas, outros em guerras íntimas. Toma conta desse planeta tão perturbado, tão cheio ainda de dores, mas que, com essas preces, com essas rogativas, uma parte, Senhor, eu sei que chega até a Ti, não será refratária, e sim sintonizada na Tua presença, sintonizada no Teu amor, no Teu coração. Obrigada a vocês por estar aqui hoje, obrigada pela oportunidade de sempre. Graças eu dou a todos vocês, encarnados e desencarnados, a doutora Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que está sempre presente conosco. Graças a Deus.
Graças a Deus, meu irmão. E assim, amado Mestre Jesus, nós pedimos a toda espiritualidade, aos anjos de luz, aos trabalhadores da luz, fazer uma varredura em todos os lares. E se aí encontrar algum irmão ainda necessitado, precisando de ajuda, que possa ser levado à colônia espiritual, ao hospital, qualquer outro lugar que seja cuidado e servido, Senhor, e um dia que ele possa servir também. Pedimos ainda, Senhor, que toda e qualquer energia deletéria encontrada possa ser transformada em amor, em luz, em paz e serenidade. Senhor, abençoa todos os lares, abençoa todos que aqui estão. E cuida, Senhor, das nossas vidas, de tantos necessitados. E agora pedimos a permissão ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a sua egrégora de luz, para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz e saúde a todos. Que assim